Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tribuna Livre, um projeto de estudantes de direito da UniFTC que liga o universo jurídico com os grandes temas da atualidade. Eu sou Rebeca Araújo. E eu sou Alessandra Lore. Hoje trazemos o episódio que nos toca muito de perto, porque fala o que significa começar uma faculdade, começar uma carreira jurídica, porque é aquele momento quando você carrega, além de livros, o peso histórico, aonde você precisa provar, especialmente nós mulheres, que a gente precisa ser visto em dobro, né? É o momento que a gente carrega, além de livros, a gente carrega um peso histórico de ser mulher ou de ser negra, tem a ver com raça, com gênero, e é um desafio real, porque no início da nossa carreira na advocacia, esses temas onde a faculdade raramente coloca no currículo, mas que estão à nossa volta, tá assim, rodeando a gente a todo momento. Bom, para debater esse tema com a profundidade que ele de fato merece, hoje a gente recebe aqui Railane Garcês Aragão Caldas, que é advogada, especialista em direito público e em direito da diversidade e inclusão, pós-graduanda em Direito e Raça pelo portal Conhecer, mentora em Direito Penal e Processual Penal e vice-presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia da OAB Bahia no triênio 2025 a 2027. Uma trajetória construída com muita técnica, muita luta e muito propósito. Railane, seja muito bem-vinda. Olá, meninas, muito obrigada. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Estou me sentindo muito acolhida desde o primeiro momento, né, em que recebi o convite. E vou só acrescentar, Rebeca, além do meu currículo Lattes, eu sempre gosto de dizer que o nome da gente carrega mais do que só o nome, né? É ancestralidade viva. E além de ser especialista, advogada, mentora, eu sou filha de alguém, neta de alguém que eu também tenho muito orgulho, que foram as pessoas que pavimentaram os caminhos, né, para que eu pudesse estar aqui. Então eu aproveito para falar da minha mãe, da minha avó, mulheres de fibra, de raça, que estiveram ao meu lado em todos os momentos e que por vezes abriram mão do sonho delas para que eu pudesse viver os meus. Então, a parte do meu currículo que eu mais me orgulho, na verdade, não é ser especialista, não é ser nenhuma outra coisa além de filha de alguém e neta de alguém. Então, prazer, gente, Railane. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. E, Railane, essa é uma questão que tá, ela reflete seu nome. Assim, seu nome é lindo, não, nome todo. Arte O de nome mami. Foi mami. muito Railane bonito. foi arte de mami. Então, assim, a gente vai começar o nosso episódio de uma forma muito direta, né? Você tem uma trajetória que une o direito público, a diversidade, raça e mentoria. São áreas que individualmente elas já são bastante desafiadoras, né? Você Sim. imagina juntas, né? Elas representam uma escolha muito corajosa e muito consciente. O que te trouxe, o que te levou para esse caminho, né? Desde o início você já sabia que queria caminhar nessa interseção ou você foi construindo, a sua trajetória foi sendo construída assim, o destino? Foi o destino, né? O Odu da gente já vem prontinho, a gente que sabe. A gente, na verdade, já vem pronto. Né? Eu comecei, na verdade, eu não queria ser advogada. Então, a advocacia, ela veio para mim, eu sempre falo isso em palestras, ela veio para mim quando eu não esperava. Eu tinha outros sonhos. Não queria ser advogada criminalista, confesso para vocês. Agora, dar aula, não. Dar aula, eu acho que eu dou desde pequena para as minhas bonecas. Agora, fora isso, o direito público, a mentoria, né? A mentoria foi um projeto educacional que surgiu na minha vida no momento em que eu estava muito precisando de uma paixão. E ali eu encontrei a minha primeira aluna que disse assim: não, eu falei, você vai ser meu projeto piloto. Que é a Larissa, eu disse, a gente vai fazer, a gente vai estudar. Vamos passar 30 dias juntas para conseguir a formação, a sua aprovação na UAB. E depois disso, ela se tornou minha sócia hoje no projeto. E aí eu fui alinhando as coisas. Eu já tinha um conhecimento em penal que veio com o tempo, porque, como eu disse, eu não queria ser advogada, né? Eu queria ser juíza. E se eu pudesse escolher uma vara para trabalhar, uma especialidade para trabalhar dentro da magistratura, seria as varas de família. Quando eu era criança, adolescente, eu dizia que eu ia lutar por pensões alimentícias justas e dignas. Isso era o que eu queria fazer quando eu formasse. E aí aconteceu tudo ao oposto.
Me apaixonei pelo direito criminal, já saindo da faculdade, fazendo projeto sobre violência doméstica, e aliei a paixão que eu tenho pela teoria à prática. Então, na mentoria, a gente faz isso, a gente transforma o direito penal, a gente trabalha direito penal de uma forma leve. Eu costumo dizer que toda música conta uma história, toda história dá para trabalhar direito penal, sobretudo pagode. Pagode ensina e ensina muito. Ensina, de fato. Verdade. Vamos lá. A faculdade de Direito, ela prepara tecnicamente, mas tem um mundo inteiro que ela não mostra, que a gente tem que conhecer, né? A gente tem que desvendar. O mercado jurídico, ele tem uma cultura muito particular, que é como você se apresenta, como você fala, os contatos que você tem, como você se veste, tudo é avaliado. Onde você estudou. E quando essa cultura ela foi construída para um determinado tipo de pessoa, um determinado perfil, que era o homem branco, de classe média alta. E pode ser muito hostil para quem não cabe nesse perfil. Ela pode ser muito cruel para as mulheres que estão dentro da advocacia. Railane, como foi o início da sua carreira? E quais foram os obstáculos que você enfrentou que ninguém te disse que você enfrentaria, que você não esperava? Olha, Rebeca, eu costumo dizer que minha carreira começou no meu primeiro dia de aula. Foram as escolhas que eu fiz desde o meu primeiro dia de aula que me trouxeram para onde eu estou. Né, eu sou uma mulher negra de periferia, com a mãe que me criou, sem a ajuda financeira do meu pai. Então, assim, as minhas escolhas, elas foram feitas quando eu entrei na faculdade aos 17 anos, né? Eu ouvia meu professor dizer que todo mundo que estava ali é adulto, e eu sempre me questionei, mas eu não sou adulto, eu sou uma adolescente. Mas eu tinha feito uma escolha, e se essa era a consequência, eu precisava encarar. Quando eu me formei, que eu me deparei com o mundo jurídico, sem ter ninguém que pudesse me apadrinhar, que pudesse dizer assim, não, eu financio os seus términos, né? Eu financio os seus livros a partir de agora. Eu comecei a arregaçar as mangas e trabalhar, porque eu acho que nome é uma coisa que a gente demora muito para construir, viu, Ale? Muito, muito mesmo. E você, às vezes, tem muito dinheiro, mas às vezes você não é o nome de referência naquela área. Então, eu sempre me preocupei com as escolhas que eu ia fazer para que além de ter o dinheiro, eu fosse referência, né? Então eu enfrentei muitos desafios, sobretudo os econômicos. Eu chegava nos eventos, nos lugares, e aí assim, Garcês não era um nome conhecido, né? Garcês, de quem? De onde? Aí eu dizia de mim mesma, amor. Sou a primeira, tô arregaçando as portas. Vamos começar. Aí você enfrenta os desafios de não se sentir pertencente, porque não é um espaço que foi feito pra gente, né? E aí você encontra pessoas, e aí foi aí que eu me encontrei na advocacia dentro do AB Jovem. Eu acredito que vocês não perguntaram lá pra frente, mas já vou dando spoiler. Eu me encontrei dentro do AB Jovem nesse sentido. Foi um lugar onde eu tive voz, tive vez, tive escuta, tive acolhida. E aí os desafios que eram enormes se tornaram um pouquinho menor. E aí depois foram se tornando mais um pouquinho, foram se tornando mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. E quando eu vi, eu já estava inserida e acolhida, porque eu sempre tive colo dentro da Jovem. É, tem um dado que aparece em pesquisas sobre o mercado jurídico brasileiro que é muito revelador. Mulheres advogadas ganham em média significativamente menos que seus colegas homens, mesmo quando têm uma mesma formação, o mesmo tempo de carreira e a mesma área de atuação. E quando cruzamos esses dados com recorte racial, a desigualdade se aprofunda ainda mais. Essa não é uma percepção subjetiva, ela é estrutural, é mensurável, é real. Railane, como você sentiu isso na prática? E como essa desigualdade se manifesta no dia a dia, nos escritórios, nas audiências, nas relações com clientes, com colegas? Ah, Sandra, assim, pra mim, o que sempre pegou muito foi o fator raça. Como eu escolhi a advocacia criminal, eram poucos os lugares que eu chegava, né, em sede de delegacia ou audiência, enfim, que na sala tinham outras pessoas negras que não fôssemos eu e meu cliente. Eu nunca consegui entender o porquê, né? Eu acho que eu vou viver uma vida inteira e eu não vou conseguir entender porque a gente não tem tantos juízes e promotores negros, por exemplo. Então, a questão de gênero e a diferença financeira eu percebia, assim, na distribuição de trabalho, eu percebia também na distribuição de. Se bem que, assim, em questão de valores, todos os lugares que eu trabalhei como autônoma, ou como CLT, ou como associada, a gente tinha um piso salarial que eu não via uma diferença entre os meus colegas homens quando eu pedia para ver o contra-cheque.
Mas eu percebi que a gente enfrentava outras diferenças. Por exemplo, uma colega mulher que recebia o mesmo valor que eu, que vinha de periferia, tinha um gasto a mais que eu. Um colega, um gasto a menos, né? Porque ela vinha de mais perto, ela vinha do Chié para trabalhar no Caminho das Árvores. Eu saía de casa, do outro lado da cidade. Então, nunca eram dois pesos e duas medidas, né? E aí, para mim, mesmo entendendo a questão de gênero, eu acho que por ser jovem advogada, né? Quando a gente nivela ali o valor que o jovem advogado ele recebe, comparando os contra-cheques nos lugares que eu trabalhei, o que mais pesou para mim sempre foi o fator raça. É você olhar e você se sentir única mesmo. Assim, você olha para o escritório, quantos negros tem eu e mais três. Rayane, e a questão da oportunidade, assim? Quando chegava, a oportunidade de um trabalho para alguma equipe, tipo assim, ah, não, vai fulana, você já sentiu? Ah, isso sim. Inclusive, isso eu sinto até hoje, né? Por exemplo, às vezes a gente percebe, né? Outro dia eu e uma amiga, a gente estava num evento e todos os homens passaram na fila, nós fomos as únicas paradas. A gente não entende. Ela olhou pra mim e fez assim: Isso é preconceito. Eu fiz, deve ser mesmo. Tá errado, bora lá brigar. Porque advogado não briga só pelo outro. O advogado, a primeira briga do advogado tem que ser para defender o seu próprio direito, Sim. né? E aí ela fez assim: Não, mas por que que eles passaram e a gente não passou? Eu falei, amiga. Olha pro cenário. Todos que passaram foram homens, só ficamos nós duas mulheres. Alguma coisa Alguma tem. coisa tem. E essa questão que você fala sobre olhar ao redor e ter só pessoas brancas é uma coisa que a gente não via apenas antigamente, ainda a gente vê hoje na sala de aula, né? A maioria dos estudantes são estudantes brancos. A maioria das pessoas, dos universitários, não só no curso de Direito, mas em todos os outros cursos, são estudantes brancos. Então, como tá conseguindo conquistar esse novo pódio de aos pouquinhos ir se inserindo nas universidades, né, nos cursos mais renomados, digamos assim. Por um tempo solitário, hoje confortante. Por um tempo, eu não tenho a síndrome da abelha rainha pra achar que só eu tenho que estar no topo, não. Eu acho que quando a gente chega sozinho, as chances da gente cair são altas e da gente cair rápido são mais altas ainda. E aí você às vezes não tem nem com quem conversar, né? Porque você tá ali olhando, problematizando as coisas e os colegas ao redor estão Acham achando que o normal. problema tá em você. Sim. Hoje eu me sinto muito mais confortável, inclusive dentro da minha do ambiente em que eu desenvolvo minha advocacia e que eu semeio política, quem não pertence ali ao meu marcador social me dá espaço de escuta. Então, hoje eu vivo uma outra realidade, mas no início era terrível. Nós somos alunos do segundo semestre, né? Estamos no começo da nossa trajetória. E olhando para tudo que você fala, tudo que você construiu, uma pergunta que fica é: como a gente faz com isso para chegar até lá? Não no sentido de desistir, mas no sentido de se preparar para enfrentar todos os obstáculos que aparecem inevitavelmente. O que você gostaria que alguém tivesse te dito, Railane, quando você estava onde nós estamos hoje? E qual conselho você daria para uma jovem estudante de direito que já sente esse peso antes mesmo de se formar? Profundo. Gente, se eu pudesse voltar atrás, eu olharia para a Rayane, 17 anos, e ia dizer, calma, tenha paciência. Você não precisa atropelar as coisas, não precisa se atropelar para viver as coisas. Viva cada coisa com calma, acolha seu sofrimento. Aquele dia que você chega em casa mais triste, mais desgastado, mais estressado, chore mesmo. Aquelas 2 horinhas que você perdeu chorando, né? Que agora se popularizou mesmo na internet do eu não tenho tempo nem para chorar, eu vou chorar aqui enquanto eu trabalho. Não, tire um tempinho para você, porque é importante, né, celebrar as conquistas e acolher as derrotas, porque às vezes a gente vai dormir com o sentimento de que a gente poderia ter sido melhor pra gente, né? Eu fui bolsista 100%. Eu também sou. Era, pelo menos na universidade que eu estudei, era uma pressão muito grande, porque éramos poucos, né? Poucos bolsistas 100%, poucos bolsistas negros 100%, e a gente vivia naquela corda bamba, meu Deus, e agora? E se amanhã a bolsa acabar e tal? Eu tinha certeza de que eu era competente. Nossa, se eu conseguir a bolsa, é porque eu sou maravilhosa. Eu pensava, né? Só que quando eu chegava na faculdade, que eu olhava ao redor, porque aí também tá outra coisa que eu diria pra mim: pare de olhar pro lado. Só lhe interessa olhar pra frente. Acho que nem olhar pra trás é interessante, só pra frente mesmo.
Porque existem coisas tão bonitas ali na paisagem, né? Você vai conhecendo pessoas incríveis pelo caminho, você vai vivendo coisas tão maravilhosas. Por exemplo, que maravilha estar aqui hoje com vocês, né? Então, se eu tivesse só olhado para frente, eu tinha sofrido menos. Então, eu acho que o jovem estudante de direito, ele já vem assim carregado de cobranças, né? De cobrança do score, de cobrança das notas, de cobrança no futuro. Ele tá no primeiro semestre já pensando o que é que ele vai escolher, como é que ele vai fazer o marketing digital, com quem que ele vai se associar, onde é que ele vai mandar currículo. E a gente vai pulando etapas e vai esquecendo de se acolher ao decorrer delas. Eu acho que esse seria para mim assim. Vai com calma, garoto. Importantíssimo, importantíssimo, porque de fato, é, eu na minha segunda graduação, eu percebo que tem colegas que têm assim uma, uma ânsia, uma sede de aproveitar a oportunidade, sabe? Enfim, é isso mesmo. Mas aí você é pós-graduanda em Direito e Raça, né? Sim. Essa é uma especialização ainda bem rara, né? Eu nunca tinha ouvido falar. Muito legal isso. E existe há pouquíssimo tempo no meio acadêmico, né? Isso diz muito sobre como o sistema jurídico brasileiro historicamente tratou, ou melhor, ignorou a questão racial. Estudar direito e raça é em si um ato político, o que significa aprofundar nessa relação e o direito pode ser simultaneamente um instrumento de opressão racial e uma ferramenta de combate ao racismo, ou isso é uma contradição impossível de se resolver? Como é que o estudante de direito responde tudo com depende. Depende, perfeito. Depende, advogado responde tudo com É depende. verdade. Depende de quem esteja com essa ferramenta nas mãos, né? Eu costumo achar que a gente precisa, nós, pessoas negras, precisamos ocupar todos os campos, todas as áreas. Assim, existem pessoas que têm uma militância mais assertiva, existem pessoas que têm uma militância mais educadora, todas elas são legítimas. Inclusive, a gente ocupar esses espaços, né? Estar ali, tomar posse de que, independente, né, de como sejam feitos esses instrumentos aí de opressão, nós somos. Se a gente não pegar o microfone e falar pela gente, não tem condições. Como eu disse logo no início, né? Acho que ficou muito claro. Minha briga sempre foi de raça. Sim. Não que gênero não fosse um vetor importante na minha vida, porque mas sempre ficou. Acho que, enfim, minha luta desde o início da graduação foi sobre me entender ali, né? Enquanto sujeito, um corpo negro ocupando espaços. Sim. E a gente precisa tomar pra gente essas ferramentas. Porque se a gente não toma, a gente vai continuar sendo oprimido. Mas não para ser opressor, né? Não é tomar para ser opressor. É tomar para ver se a gente consegue igualar as coisas, oferecer condições, né, de defesa, uma defesa digna ao meu cliente, oferecer, seja de divórcio, seja de pensão, seja de direito do consumidor. É você tomar para si as ferramentas de E ser defesa. visto como tal pelo cliente também é importante. Exatamente. Porque às vezes não só no meio, mas até pelo cliente mesmo, você não é visto como competente à altura. Então a gente tem que quebrar esse estigma. Exatamente. Os dados do sistema judiciário, dos sistemas de justiça brasileiros são contundentes. A população carcerária é majoritariamente negra, pobre e jovem, né? As vítimas de violência policial são majoritariamente negras. Isso é inegável. Enquanto isso, os postos de liderança no judiciário, os ministros, desembargadores, procuradores gerais, esses são majoritariamente ocupados por pessoas brancas e homens, na maioria das vezes. Isso não é coincidência, infelizmente. É o resultado dos séculos de exclusão sistêmica. O direito, as leis, as instituições, os processos foi parte ativa dessa construção. Como que o direito pode ser parte da solução para um problema que ele mesmo ajudou a criar? Vocês estão cheios de perguntas profundas. Eu tô adorando essa galera pesquisadora, estudante. Como o direito ele pode ser ferramenta de solução. Veja só, Rebeca, eu acho que a gente, assim, repito, é a gente tomando posse das ferramentas que a gente tem. É a gente respeitando o legislativo. Né? Eu acho que a gente, quando tem conhecimento ali, direito constitucional, quando a gente tem conhecimento da história, porque eu acho que não tem como hoje você estudar, você ser estudante de direito sem conhecer da história, seja
de uma perspectiva de gênero, seja de uma perspectiva de raça. É porque hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, né, de proteção aí. Protocolo de julgamento de gênero, protocolo de julgamento com raça. Mas quem é que preconiza, quem é que impulsiona, quem é que vai atrás dessas coisas? Os dados do sistema de justiça brasileiro são contundentes. A população carcerária brasileira é majoritariamente negra, jovem e pobre. As vítimas de violência policial são também majoritariamente negras. E, em contrapartida, Railane, os postos de liderança no judiciário, ministros, desembargadores, procuradores gerais, esses são ocupados majoritariamente por pessoas brancas. E isso não é coincidência, infelizmente. É o resultado de séculos de uma exclusão sistemática. O direito, as leis, as instituições, os processos foi parte ativa dessa exclusão e dessa construção. Railane, como você acha que o direito pode ser parte de uma solução para um problema que ele mesmo ajudou a construir? Vocês estão cheios de perguntas profundas, hein? Então, babado mesmo. Além da oratória maravilhosa, Obrigada. estão realmente. Como eu disse anteriormente, Beca, eu acho que a gente tem que ser parlamentar aí de conhecimento e enfrentar mesmo, sabe? A gente só consegue ser ferramenta de transformação e fazer o direito agir quando a gente toma posse aí desses lugares, entende que eles também são nossos e vai para frente, vai para linha de batalha, seja peitando o legislativo para que existam leis aí que realmente abracem, entendam, né, atenda a população negra, seja ocupando esses cargos, né? A gente tem que começar. Sim. Eu acredito que toda forma de militância ela é válida, seja mais incisiva, menos incisiva, mais pedagógica, enfim, toda militância é válida. Mas eu acho que ocupar espaços é uma das formas mais válidas de militar. Né? Eu não tenho como oferecer empatia, por exemplo. Assim, não que eu acho que outro perfil de advogado não ofereceria empatia, mas eu tenho certeza que não seria a mesma que eu. Porque eu olho para aquela pessoa e eu lembro que eu já peguei muito ônibus na vida, já convivi com muitas pessoas iguais àquela, e eu consigo olhar para ela com empatia, às vezes falta um pouco disso. Então, eu acho que o direito, por si só, não vai ser instrumento se nós não nos apossarmos dele. A gente precisa tomar para si, que é nossa obrigação, refazer o direito, melhorar as leis, ir em busca de mais ferramentas de transformação. Então, eu acho que existe solução sim, mas eu acho que depende muito da gente também, enquanto instrumentadores disso. E é um exercício constante, nunca para, né? Exatamente. Nunca para. A gente vai falar agora sobre as cotas. Eita. Então, a lei das cotas nas universidades públicas, ela completou mais de uma década, né? E mudou a cara das faculdades, especialmente do curso de direito, né? Nós tomamos conta do pedaço. A gente tomou o território. Mais recentemente vieram as cotas da OAB, de concursos públicos. São avanços reais, são avanços concretos, mas o debate ele nunca para, ele não vai parar aí. É, há quem defenda que as cotas resolvem o problema, há quem diga que elas tratam apenas os sintomas, sem tocar profundamente na causa, né? E também há quem questione que essa simples entrada no sistema é suficiente para se chegar na faculdade como se ali chegou e resolveu a questão, né? Sim. Quando o sistema ainda foi construído, enquanto o sistema ainda foi construído para expulsar, né? E quem não pertence nesse perfil histórico. Onde você se posiciona nesse debate? Veja, eu acho que as cotas são uma ferramenta de inclusão muito importante. Eu sempre briguei na minha época de faculdade sobre as ferramentas de permanência. Eu acho que incluir, dar acesso é ótimo, mas a permanência. Porque você inclui uma pessoa e tira dela o valor da mensalidade. Mas fica todo um universo ali que as cotas não dão conta. E que, por exemplo, os estudantes da UFBA têm acesso a várias políticas de permanência. Né? Seja. Minha irmã agora está estudando na UFBA e todo dia eu descubro um pouco, que é um universo à parte, né? Mas, assim, eles têm direito a várias coisas que ajudam eles a permanecer ali. Monitorias, né? Monitoria, paga. Sim. Isso é muito importante. Nós que vemos de universidade particular, a permanência é muito complicada. Né? Eu lembro que, enquanto eu fui representante de movimento estudantil na faculdade. E um belo dia, eu acordei, né?
Eu fiz assim, não, tá errado. É mesmo que eu falei, não tem um ponto de ônibus na frente da faculdade. Quando chove, a gente tem que ficar correndo entre o todo que era coberto dentro da faculdade e a saída da faculdade para ver ver se o ônibus estava vindo. E isso era um problema de quem? Meu e de mais alguns, né? Os outros tinham carro. Então, eu acho que a gente pensa e que não, coincidentemente, eram pessoas negras, mas eu acho que a gente pensa em política de inclusão e às vezes a gente esquece a política de permanência. E aí acaba se tornando um fardo para o jovem negro permanecer. Ele acaba adoecendo muito mais, né? Inclusive as taxas de suicídio entre pessoas negras e pessoas não negras é muito maior. Ele acaba adoecendo mais e ele chega ali no final sem conseguir exercer direito à profissão, né? Para ele é um fardo aquilo. Ele já não acredita mais, já perdeu o propósito. Então, assim, eu acredito nas cotas. Mas eu acho que em algum momento ela vai precisar ser revista aí para ter um plus. Porque não tem condições de você falar em inclusão e você não pensar em permanência. Porque a chance dele Sim. desistir é muito grande. É verdade. Isso é verdade. Trazendo para a questão de gênero ainda, Hum. que a advocacia também tem um sério problema com o gênero. E é particularmente insidioso porque muitas vezes se esconde atrás de uma linguagem aparentemente neutra. Palavras como postura, seriedade, credibilidade, que quando aplicadas a mulheres advogadas, frequentemente significam coisas que nada têm a ver com competência técnica. Tem a ver com a aparência, com o tom de voz, tem a ver com a forma de se vestir, com a forma que você reage quando alguém te desrespeita num tribunal, por exemplo. Esse tipo de julgamento simplesmente não existe para colegas homens, existem para as mulheres. Railane, como você lida com isso no cotidiano da sua prática jurídica? Rebeca, vou ser muito sincera, né? Se alguém reclamar que eu tô falando alto, eu vou lá e falo mais alto ainda. Infelizmente, é sobre isso. Eu acho que a gente tem momentos e tem situações que a gente, ali, para preservar o cliente, a gente abaixa a cabeça. Mas, assim, abaixa entre muitas aspas, né? A gente entende que comprar aquela briga naquele momento não é o que vale. Mas existem outros momentos, a maioria deles, que eu acho que a gente tem que ser quem a gente é mesmo. Porque os problemas eles estão postos há muito tempo. E a gente precisa começar a trabalhar com eles. Eu não vou deixar que alguém coloque em xeque a minha credibilidade, porque eu falo um pouco mais alto que o normal. Eu vejo um monte de homem gritando, se esgoelando pra ser ouvido e ninguém diz nada. Por que que eu não posso também? Ah, eu grito de volta. Né? E assim, a gente naturalizou por muito tempo alguns comportamentos, alguns desrespeitos. E aí eu acho que cabe a nós, o agora, né? Vocês também, a mudar isso. E reconhecer que competência nada tem a ver com a forma que você fala ou com o jeito que você se veste. É importante também. Agora, claro que assim, eu concordo que existe um dress code, Não, né? com Veja certeza. só, não vamos avacalhar de todo. Sim. Eu acho que a advocacia é uma profissão litúrgica que exige determinadas coisas. Seriedade. Isso sim. Mas eu acho Sim. que também isso não pode extrapolar o limite pessoal de que nós somos. Não, né? mas quando a gente fala em questão de modo de vestir, a gente quer dizer principalmente a questão econômica, do que é melhor ou não. Ah, Entende? sim. Pensando no vetor, assim, por exemplo, a roupa. Exato. A gente passa por isso. Eu, inclusive, ouvi recentemente, nossa, mas que roupa. Eu digo, ai, quando diz elogiam assim, a sua roupa é bonita, eu digo, ai, comprei ali no bazar. Comprei. Ou então, às vezes eu nem comprei, tá? Mas eu gosto de que as pessoas achem que eu me explico um pouco, eu tenho uma moda econômica, digamos assim. Mas é tão complicado, gente. Eu não quero assustar vocês, né? Outros estudantes vão estar vendo. Então, Sim. mas a gente vai desbravando os caminhos sim e vai dizendo. Descomplicando. Você não gostou da minha tentando roupa hoje, descomplicar. amanhã eu volto com ela. E assim esses julgamentos, eles são de fato mais direcionados tanto na questão da postura, de falar, como a Rebeca falou, é mais direcionado para nós, Sim. né? Já vi cada coisa, Não, assim, eu vou né? contar um caso rapidamente pra vocês. Quando eu era estudante de direito, a faculdade, eu estudei em duas faculdades, tá? Eu iniciei em uma, aí migrei pra outra. E aí, a gente tinha um evento todo semestre que era a aula magna. Tem também? Eu tinha todo semestre. E aí, eu fui pra minha primeira aula magna, primeiro semestre, e eu pensei, poxa, eu vou pegar uma roupa que eu via minha tia usando muito, assim, quando ela ia pras festas e tal, que era uma saia longa, com uma fenda. Não era uma fenda usada, e uma camisetinha assim, mais simplesinha, porque a saia já era o tchan do look. E aí, no início da faculdade, foi quando eu comecei a entender ali, cabelo, né? O cabelo afro, tal, eu usava muito turbante.
Aí eu, assim, eu fui, coloquei um turbante de oncinha, coloquei uma saia preta e uma camisetinha e fui pra esse diálogo desse negócio. Quando eu chego lá, na fila, tava todo mundo pra assinar a lista de presença pra poder ganhar os pontos, né? O ponto extra, a presença. Esse negócio aí Sim, sim. que prende o estudante, É, né? que a gente só vai por conta. A gente só vai por isso. Eu também, na verdade, no dia eu tava indo porque eu nunca fui muito boa de gravar nome, sabe? De jurista. Mas aquele em específico, que a palestrante naquele dia eu conhecia e eu queria ver. E eu falei, mãe, vou pra palestra e tal. Menina, quando eu chego lá, um professor meu ficou me encarando, me encarando, me encarando. Aí ele parou, eu fui assinar a lista, ele deu um grito assim: Você é minha aluna? E me mediu de cima a baixo. Na frente de todo mundo. E eu lembro que nesse dia eu fiquei com tanta vergonha. Tanta vergonha. Tinha um colega meu atrás de mim assinando a lista, que ele não tava assim, no suprassumo da formalidade, não, tá? Ele não tava de terno, ele não tava de gravata, ele tava com a camisa de manga, né? Que os meninos usam, de botãozinho e tal. Uma calça sapatênis. E aí, quando ele gritou, você é minha menino, eu não tinha onde enfiar minha cara. Eu não tinha, assim. E eu me senti tão constrangida. Eu cheguei em casa, eu contei pra minha mãe, eu falei, eu não quero mais fazer essa faculdade, porque Não é meu lugar. não é, não tem como. E aí, no outro semestre teve o quê de novo? Aula magna. Aí eu fiz o quê? Falei, não tem dress code? Foi com a mesma. Não, aí nesse dia, nessa época eu ainda não me fazia assim. Porque É uma é construção. uma construção É, pra você entender que você não pode é, abaixar a cabeça por medo. Porque exatamente. se fosse a Highline de hoje, eu ia comer meu. Mas a Highline de anos atrás, não. O que foi que eu fiz? Comprei uma roupa. Comprei um vestido tubinho e um escarpão branco. E fui pra esse diálogo desse negócio. Quando eu chego lá, eu gritei pra ele: Você é meu professor? Gente, mas Ah, E eu não tava desarrumada, eu não tava assim. O que mais me deixou chateada foi que assim, eu não não tava, lugar. não estava vulgar, não estava inadequada. Inclusive, com aquela roupa eu entraria no fórum, né? Porque não tinha a fenda, não era uma fenda escandalosa, não. Eu entraria no fórum. Inclusive, depois teve uma festa, eu estagiei no Fórum Rui Barbosa, e teve alguma confraternização, alguma coisa que eu fui com a saia, eu entrei. Então, assim, não tinha justificativa para ele fazer o escândalo que ele fez. Vocês perguntaram agora, eu lembrei exatamente disso. E aí eu fiquei por muitos anos me questionando se a pergunta foi porque a roupa, enfim, não atendia ao código de vestimenta. Se a pergunta foi porque, enfim, eu não parecia. Por que, que eu não parecia? Eu comecei a fazer várias perguntas. Depois eu falei, ah, menino, deixa isso pra lá. Porque, honestamente, se eu ficar pensando nisso, eu não vou mais entrar. Mas toda oportunidade que eu tenho de devolver o constrangimento, eu tô devolvendo. é perfeito. Porque, infelizmente, É isso ninguém tá mesmo. preocupado se vai É, constranger a gente. Porque a gente tem que estar. é isso Ah, mesmo. Railane, existe um conceito que a teórica Kimberly Crenshaw desenvolveu nos anos de 1980 e que se tornou fundamental para entender as experiências como a sua, a interseccionalidade, né? É, é uma ideia de que as opressões, o racismo, o machismo, o classismo, não operam de forma separada, eles se cruzam e se intensificam mutuamente. Uma mulher negra não experimenta o racismo da mesma forma que um homem negro e nem o machismo da mesma forma que uma mulher branca. Né? Ela experimenta os dois ao mesmo tempo, de uma forma que é qualitativa, diferente de qualquer um deles separado. Como você experimenta essa interseccionalidade na sua carreira jurídica e no dia a dia, nas situações concretas? Você percebe? percebo. Eu acho que a gente percebe desde o Uber que a gente pega para sair dos lugares quando a gente não tem carro, em detrimento de colegas que têm, a forma que a gente é recebido nos lugares. Né? A gente percebe, assim, por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu fui em um restaurante que eu não tinha o hábito de ir, que eu olhei ao redor, não percebi ninguém igual a mim no espaço, mas pior que isso, eu não tinha. O que para os meus colegas do lado na mesa era comum, aquele tanto de faca e tal, para mim não era. Inclusive na minha casa eu comia de colher. Então, assim, são pequenas coisas que a gente vai viver no nosso cotidiano que a gente não dá nada, né? Que a gente, né? A gente não pensa, a gente acha que a gente tá vendo coisa onde não tem. E nunca é onde é, ou nunca É é coisa onde não verdade, tem, né? é Então, verdade. ninguém nunca me, nesses ambientes com as pessoas que eu ando, graças a Deus, elas nunca me constrangeram.
Mas eu imagino que se fosse alguém que percebesse ali meu nervosismo, meu despreparo e não saber qual a faca de peixe, qual a faca de carne, eu ia sentir. E eu não observava ninguém ali naquele contexto que tivesse as mesmas dificuldades que eu tinha, né? E enquanto mulher negra, ocupar espaços e entender a interseccionalidade é entender que, por exemplo, desde muito nova, independente do contexto do direito, o meu medo de sair na rua é completamente diferente do medo de um homem negro, né? Mas a minha angústia em não retornar para casa cedo também é completamente diferente de uma mulher branca. Então, a gente vai fazendo tipo a dança do bambolê, sabe? Para conseguir se manter são, salvo e forte. Às vezes nem tão são, nem tão são. É uma luta, né? É uma luta. É uma luta. Mas vai chegar um tempo, assim, é um sonho pouco. A gente não vai precisar lutar tanto. É tanto dia de luta, amor. Que a Que gente vai chegar o dia de glória, vai. né? Eu já tô até com a roupa de ir. Vamos falar agora sobre a OAB. Chegamos no momento. Highland OAB tem avançado em pautas de diversidade e você está na liderança da Jovem Advocacia como vice-presidente do Conselho Consultivo. É um cargo que coloca você numa posição de influência real sobre as políticas que vão afetar os jovens advogados e advogadas da Bahia. Quais são as principais pautas de diversidade e inclusão que a OAB Jovem está defendendo? E o que você acha que ainda está por vir, que ainda precisa entrar? Quais são as pautas que ainda são necessárias a serem discutidas? Chegamos, né? Na, na cereja do bolo. Veja, para mim é um orgulho ser vice-presidente da OAB Jovem da Bahia. Hoje a gente conta com a diretoria, acho que a diretoria é uma diretoria diversa, né? A gente vem aí de uma gestão que sucede a gestão de Sara, a gestão de Hermes, que é um trabalho hercúleo você fazer você pensar em política de inclusão, pensar em projetos que Sara e Hermes já não tinham feito, já é difícil. Né? Sara Barros, que hoje é diretora da ESA, e Hermes Larian, que é vice-presidente da OAB da Bahia. Mas hoje também eu tenho a honra de ter como presidente um homem negro, Elicioni Rocha, que já esteve aqui. E na diretoria, pessoas fantásticas, né? Como Paula Lemos, Frederico Leitão e Vitor Rodrigues. Eu gosto de dar nome e sobrenome, porque se meu sobrenome é importante para mim, é para eles também. E a gente sempre pensa em inclusão, a gente pensa em inclusão ali a partir dos cinco e projeta isso para frente, né? Então, assim, hoje a OAB Jovem, o principal alvo dela é acolher o estudante, o jovem advogado. A gente entende que é um público que já chega na advocacia precisando de um suporte, né? A gente tem vários projetos aí, desde a minha primeira foto profissional, que é um projeto voltado para tirar a primeira foto profissional nas entregas de carteira, ou seja, o jovem ele vai para a entrega de carteira, já gasta ali o transporte dele de ir para a entrega de carteira e lá mesmo ele tem um fotógrafo à disposição, totalmente gratuito. Faz as fotos dele ali para se lançar no Instagram, nas mídias digitais, porque eu acho que posicionamento conta muito, né? Quando a pessoa olha a minha foto do WhatsApp, aquele Claro, cabelão, principalmente hoje, né? Principalmente exatamente. E quando olha assim, olha aquela mulher com aquele cabelo, né? Já tem outra. outra, sim. Para eu fazer o meu ensaio, demorou muito. Conta de dinheiro, né? Mesmo assim. Você se pergunta, né? Vou investir, não vou investir, invisto agora, não invisto. Então, eu acho que todas as nossas políticas, quando a gente pensa, né, nesse favorecimento econômico, acaba abraçando de um todo a realidade da jovem advocacia. E aí são vários projetos. Se você quiser, eu fiquei horas falando, porque a gente tem muitos. A gente tem muitos projetos a serem debatidos. É importante, né, saber até ter conhecimento dos projetos, porque a maioria dos jovens estudantes não tem conhecimento dos projetos, não buscam saber quais são as pautas que estão sendo discutidas. Isso, mas pode Nesse- falar. É, pode falar. A gente tem minha primeira foto profissional, a gente tem o projeto da porta de prova, que é o que eu adoro. Eu costumo dizer que eu me tornei advogada porque eu gosto de provar um dos outros, mas eu me tornei vice-presidente da OAB porque eu gosto de abraçar os outros. Porta de prova é o momento que a gente mais abraça, a gente deseja uma prova. A gente sabe que a galera já chega com peso, né, muito grande ali. Meu Deus, vou passar, não vou passar, é agora, não é agora. E a gente tá ali para dar esse apoio. A gente lançou agora no início, no final, no meio do ano passado, o projeto Sexto Ano, que é um projeto de qualificação, né? Porque quem é jovem advogado? Você tem de jovem advogado que tem entre 0 e 5 anos de advocacia. E aí o sexto ano é tipo uma residência jurídica, né? Para ofertar conhecimento para esse jovem advogado ali que já está na transição, mas acaba que o Conselho Jovem todo pode se inscrever, mas apenas jovens advogados conseguem de fato inscrição.
E a gente tem várias aulas gravadas, é totalmente gratuito, né? Desde aulas de gestão de escritório até aulas de, sei lá, prática extrajudicial, prática em penal, como lidar em casos de violência doméstica, que são cursos que a gente sabe que a pessoa para fazer investiria muito dinheiro, mas a gente faz um projeto totalmente gratuito ali, voltado para esse público, 100% gratuito e online. Então ele faz ali dentro da casa dele. Então, e fora outros, né? Audiência simulada, inclusive. Vocês participam Sim. das audiências simuladas? A última foi em direito de trabalho. Eu não gosto muito, porque bom mesmo é criminal, que é o que lota, é o que todo mundo é feliz. Mas a galera vai, viu, Ju? A galera vai, a galera gosta, a galera tá lá. Então a gente continua Pessoal fazendo. Então, Rai, você é mentora em direito penal e processual penal. E isso é uma escolha que vai além da técnica jurídica, né? Mentorar é um ato de generosidade. Então, assim, você, como é para você mentorar, já pegar pessoas que já têm uma certa expectativa, ou têm uma certa experiência, não, né? Mas que já tem uma experiência na prova da OAB e você vai intensificar, tipo assim, muda um nível, né? Sim. Como é para você? Como você se vê quando chegam as pessoas a você para fazer essa mentoria? Olha ali, como a mentoria da gente é voltada para a segunda fase da OAB, eu sempre tive o cuidado de abrir turmas muito pequenas. Né? Eu acho que eu quero entregar. Quando eu sou mentora, eu sou 100% mentor. Então, quando eu entrei aqui na sala, eu estava fazendo o quê? Dando áudio para mentoria. Eu me dedico para essas pessoas como se fosse eu fazendo a prova. E dou para elas o suporte que eu acho necessário para aquele momento da prova. Então, é você passar esse conhecimento, passar de forma leve. Por isso que logo no início eu falei de pagode, né? Eu acho que a gente aprende direito de uma forma muito engessada. Eu acho que a gente não entende, por exemplo, que eu posso falar de calúnia, injúria e difamação e utilizar uma música para ilustrar a diferença de calúnia, injúria e difamação. Eu posso falar de violência doméstica e utilizar músicas para ilustrar relacionamentos. Né? Ali aquelas pessoas que falam sobre violência doméstica. E que a gente naturalizou, que a gente normalizou ali por algum tempo, mas que não é para você parar de ouvir a música, não é para você ter distância do cantor, mas é para você entender que existe uma problemática não na letra. Ou melhor, até na letra, mas no que ela retrata, né? Então, mentorar para mim é isso, é você dispor ali do seu tempo integralmente para pessoas que estão vivendo um sonho que às vezes só elas entendem. Você já tentou conversar sobre o direito com alguém na sua casa? Ninguém entende nada. Outro dia disse a minha mãe, eu preciso fazer um reze. Aí minha mãe olhou para mim e fez assim, eu puxo o Pai Nosso. Eu falei, não é isso, mãe. E aí eu me explicar pra ela que reza era um recurso, que só cabia, não sei o que. Eu falei, mãe, enfim, eu vou estar indo fazer o rezo ali, só sabe. Terminou de rezar. Então, é um momento muito solitário, né? Esse momento de preparação. Eu acho que ninguém merece passar por isso sozinho. E as turmas são muito pequenas, justamente para dar esse acolhimento e permitir que essas pessoas vivam. Todos os dias, se minha aluna disser, eu quero caminhar, porque caminhar vai me ajudar a fazer minha certinho. Vamos todos caminhar. Vamos todos. Somos todos fitness. Odeio caminhar. Faço uma vez na semana por um compromisso ali que eu amarrei para isso. Há uma frase muito conhecida no movimento de representatividade que diz que você não pode ser o que você não pode ver. E ela não é só bonita, ela é respaldada por pesquisas que mostram como a presença de referências semelhantes a você é importante para que você se sinta, se pertença. E mostra como isso impacta concretamente as suas escolhas, né? A sua autoconfiança e a sua persistência. Quando a gente fala até mesmo sobre o pertencer e se manter, continuar. A sua presença na vice-presidência do Conselho Consultivo da OAB não é apenas simbólica, a gente sabe disso. Ela muda o que os jovens advogados acreditam que é impossível para eles. Então, já vê que eu também posso chegar até ali. Como você enxerga esse papel e o que sua presença nesse cargo representa para você e para quem vem depois? Vocês estão cheios de perguntas profundas, meu Deus do céu. Gente, primeiro é você se entender como pretendora daquilo, né? Eu acho que
a gente não é ensinada, nós mulheres não somos ensinadas a assumir papel de liderança com a mesma fluidez que o homem. Parece que o homem ele já nasce entendendo que ele vai ser líder, né? Isso aí já começa dos brinquedos que a gente leva na infância, né? Para as meninas, a gente ganha sempre, né? 500 papel mesmo no meu tempo, né? Espero que não dado. E para os meninos, sempre coisas que estimulem a autonomia, como carrinho, enfim. E aí, para você entender que você é pertencente, que aquilo é seu, já é o primeiro ponto, assim, a primeira barreira. Eu acho que quando as primeiras conversas que eu tive, né, pós-carro, todas foram nesse sentido, né? E agora? Como é que eu vou fazer? Será que eu dou conta? Enfim. E aí você se vê ali com uma rede de apoio. E eu reforço muito o nome deles porque são pessoas extremamente importantes. Eu acho que mais do que você ter lugar de fala, é você se permitir sentar no lugar de escuta. E graças a Deus eu sou ladeada de pessoas maravilhosas, né? Que me permitem isso. E isso faz com que eu desenvolva, que eu vá desenvolvendo as habilidades que já estavam em mim, mas que não eram exploradas. Então, quando eu penso assim, meu Deus, será que eu realmente devo ir lá? Aí que eu ligo para pedir conselho a qualquer um dos meninos, da diretoria ou, sei lá, para a Sara. Por que não? Você tem que ir sim. Você é capaz. E quando eu me vejo tendo pessoas que dizem para mim, eu sou capaz, eu acredito de fato em você. Você entende? Eu consigo olhar para essas pessoas, para outras pessoas e dizer, você é capaz. Para mim não é um fardo estar onde eu estou, porque eu tenho pessoas que acreditam em mim. Então, eu também acredito em você. Você consegue, pode ir lá. Tá precisando de quê? Vamos juntos. E isso é muito mais importante do que técnica. Se a gente parar pra, se a gente parar pra avaliar, isso é muito mais importante do que técnica. Mas ela falou, eu estou espancando o microfone, Vitor. Então, quando você for soltar o making off, Vai ser ótimo. O melhor make-off, né? Gente, tá demais, tá muito bom. Alguém vai poder não ver. Mas, Rai, nessa dinâmica, há uma constante tensão, não é verdade? O tempo todo a gente tem que estar atenta para, vamos lá, o machismo estrutural que é velado, como você falou, naquele momento que vocês ficaram na fila, só vocês duas e tudo. Às vezes a gente deixa passar, às vezes a gente se revolta e não, eu vou lá ganhar o meu espaço. Eu vou lá fazer, né? Eu vou lá fazer a diferença, assim. É como você equilibra, isso tudo vai gerando um estresse em algum momento, né, vai acumulando certas coisas, a gente sabe como é. Em que momento, como assim, como você equilibra essas responsabilidades, o cuidado com si mesma? Como você protege a sua saúde mental e emocional num ambiente que frequentemente exige, um ambiente tenso, que frequentemente exige que a gente mantenha um equilíbrio? é para dar a resposta, a verdadeira resposta que você A verdadeira. Na real, terapia, fé e bolsa. Mandamos sozinho. Não tem condições, gente. Se você faz terapia toda semana, religiosamente, toda semana, eu estou lá sentada, chorando minhas pitangas. Eu faço boxe, musculação. Assim, o boxe eu tive que dar uma parada por conta de uma lesão, mas tô tentando voltar, mas a musculação eu não abandonei, porque eu acho que o exercício físico ele é extremamente importante. Para além do que se vende hoje, né? Do corpo perfeito, enfim. Mas ele é importante. E fé. Eu acho que, para mim, que tenho fé, a fé ela é extremamente imprescindível para me manter de pé. Né? Quando eu paro e penso que amanhã tudo estará posto, tudo estará feito, independente da minha vontade. Eu levanto e sigo. Todos os dias eu consigo? Não. Aí eu tenho mãe para me ouvir chorar, amigos que eu ligo todos os dias, tenho os estudantes que eu vou conhecendo, aí eu paro e converso meia hora, uma hora, e aí isso vai me deixando mais feliz. Na verdade, eu olho para vocês e eu sinto esperança. Esperança quando me move, gente, sabe? Sim. As perguntas foram construídas com tanto carinho, né? Todas pensadas ali, milimetricamente, atender a minha história, a história de quem está ouvindo. Isso também me dá esperança, me motiva. Tudo isso, para mim, ajuda na saúde mental. Então, basicamente, essas três coisas: terapia, fé e atividade física.
Max. Pra encerrar, Oh, foi um bate-papo muito bom. Nós somos estudantes de direito e cada um de nós carrega uma história, uma identidade, uma singularidade, né? Um conjunto de desafios que não aparecem nos livros. E depois de tudo que a gente conversou hoje, uma coisa fica muito clara: o sistema jurídico ele precisa de mudança e uma mudança que venha de dentro do sistema. Precisa ser transformado. E essa transformação, ela ocorre quando pessoas como você, como nós, decidem entrar e não sair. É justamente o que a gente falou sobre permanência, né? O que você diria para uma jovem que está na faculdade agora e talvez esteja se sentindo pequena? Pequena demais para um espaço que não foi construído para ela. Foi construído voltado com olhares para outro público. E que tem tudo para transformar esse espaço. ó, eu vou contar pra vocês outra história. Eu sempre fui envolvida com política estudantil e eu lembro que teve um dia em específico que eu tinha muita dificuldade com uma matéria, né? E eu cheguei atrasada nesse dia e fui pedir para o professor retirar minha falta. E eu cheguei atrasada nesse dia porque eu peguei um ônibus, o ônibus estava muito cheio. E aí, mulher, só tem duas opções, né? Ou você fica traseirando ali na porta pendurada, não sei se é assim que fala hoje em dia, mas na época, acho que não tem nem como, né? Não foi nem lógico mais traseirar, porque a gente traseirava no fundo. A Eu gente- tinha as portas tudo na frente, mas eu acho que é a mesma coisa, né? Não, ainda tem as portas do fundo. Pois eu tava lá, mas antes o cobrador não sentava na frente, ele sentava no fundo e o motorista na frente. Agora com esses ônibus novos é ao contrário, parece, né? E aí eu não queria ficar traseirando e eu não queria, na verdade, que o rapaz que estava atrás de mim entrasse ele ficar na frente dele, porque ele ia vir me colocando numa situação constrangedora que eu não estava disposta a passar logo no início da manhã. Aí eu deixei todo mundo entrar e fui por último. Só que eu também não aguentei, eu não tive força no braço para ficar pendurada. Então eu fiz o quê? Para, motor, vou descer. E aí eu desci e esperei o próximo. Só que entre um ônibus e outro, passaram-se, sei lá, 15 minutos na paralela faz uma diferença terrível. E aí eu acabei perdendo a chamada, eu fui pedir para o professor para tirar minha falta e fomos eu e um colega, um rapaz. E aí ele disse assim para o professor: Você pode tirar minha falta? Eu fiquei na fila do estacionamento. Eu contei toda a minha história. E ele foi contar dele. Eu fiquei na fila do estacionamento e não tem manobrista. E aí eu acabei vendendo a chamada. Aí o professor olhou para mim e disse assim: Faz faculdade que aguenta. Se você não está aguentando, peça para sair. E olhou para o meu colega e respondeu: Você percebeu que eu não posso tirar a falta dela. Você acha justo tirar a falta dela? Para tirar a sua, eu tenho que tirar dela. E não é justo tirar dela. Você concorda? Então me ficou os dois com falta. Depois disso, eu me tornei presidente de diretor acadêmico e eu parei de comprar ele para os eventos. Ele nunca mais palestrou em nada, assim. A não ser que viesse a aula de cima, de cima, de cima, de cima. Eu disse, bom, na minha gestão que não tem empatia com o estudante pobre, também tem direito a passar. Exatamente. Quando a gente se sente pequeno demais para um espaço, ou a gente se molda a ele, ou a gente cria um espaço que faça com que a gente seja grande demais ou pequeno demais para ele, sabe? Eu acho que não existe espaço grande demais para ninguém. Acho que todo mundo é capaz de ocupar tudo o que quiser. Então, o que eu diria para uma pessoa nessa situação é: se o espaço não tá legal para você, vire você dono do espaço, bota todo mundo para fora. Porque no final das contas, Rebeca, é o que vale, né? Eu lembro que no dia eu voltei para casa triste. E aí foi mais uma vez que eu pensei em trancar a faculdade. Aí eu olhei para mim e falei: não vou trancar, não. Ele vai ver só. E aí, de fato, né? Eu continuei chegando atrasada em outras chamadas, porque o ônibus continuou cheio, os problemas, né? Que não eram. Os mesmos. Porque Salvador ainda é a mesma para quem pega ônibus, desde que o mundo anda, né? Então é isso. Eu acho que a gente pode até pensar em desistir. Acho que a gente só não pode desistir. Eu já cheguei ali a ponto de desistir algumas vezes. Né? Já pensei em trancar a faculdade. Eu tive professores que olhavam para mim e diziam: se você trancar, eu vou lá e reabro. Ligo para sua mãe. Né? Inclusive, se ela assistir o podcast, ela vai saber que eu tô falando dela. De eu dizer assim: não tenho condições de ser advogada. Ela dizer: não, você tem, a advocacia é sua cara. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente. Eu sei que o esforço é 3 vezes maior quando a gente está em sofrimento, mas a gente não pode deixar o sofrimento ser maior do que a gente. A gente tem que ser maior do que ele. Se a gente não, se a gente se permitir ver o sofrimento grandão e a gente pequenininho, a gente perde o extraordinário. E olha que
A vista é legal. As vezes que você pensou em trancar a faculdade, foram sempre com episódios assim? Às vezes não era assim, um episódio acontecer de manhã e eu ia trancar de tarde. Mas às vezes era uma sucessão de coisas, né? É você chegar no final do mês e fazer conta. Gente, hoje, vamos ser sinceros, Sim. hoje eu tenho uma vida confortável. Mas na faculdade, eu vendia brigadeiro para pagar chefes. Hoje eu vivo na minha advocacia, né? E assim, é muita fé acreditar que eu vou viver da minha advocacia todos os meses. Porque a advocacia autônoma é aquele meme do Instagram mesmo, tá? Um mês você tem 50 mil, outro mês você não tem R$ 5. Você tem que saber gerenciar dinheiro. Só que quando você está ali na faculdade, que você tem um mundo de coisas para explorar, um mundo de coisas para fazer, e você não tem, é desesperador. Eu costumo dizer que minha TPM, não é TPM não, é décimo dia do mês ali, décimo dia útil, pelo menos na época. Porque a advogada, todo mundo também não tem nada para receber, né? Querida, a gente tem salariado. Então eu vinha acumulando, acumulava. Chegava um dia que eu dizia, não, hoje deu. Hoje eu não aguento mais. De hoje não passa. E aí é você entender, né? Hoje eu reflito, por que que eu não queria ser advogada antes? Né? Eu acho que primeiro que eu não conhecia as pessoas inspiradoras que eu conheço hoje, que me motivam a ficar todos os dias ali e persistir. Mas segundo, porque eu olhava para mim, para o que eu tinha, para a realidade que eu vivia, e eu não via alternativas como hoje eu vejo, né? Então é isso, eu acumulava muito. Não investia na minha saúde mental como hoje. E aí chegava um dia que eu explodia, né? E dizia, não, hoje eu vou trancar. Mas assim, a minha professora já me tirou da porta do lugar lá que trancava da salinha várias vezes. Eu acho muito interessante quando você fala isso, porque, por exemplo, eu também sou aluna bolsista, como você falou, eu sou bolsista, e eu saí do interior pra vir estudar aqui. Então, eu sou do interior da Chapada Diamantina. Então, eu moro sozinha, minha família toda tá lá. Então, é muito interessante porque. Ah, eu chego emocionando porque é muito interessante porque todos os dias a gente pensa, sabe? É muito difícil todos os dias lembrar que você tem um sonho pra realizar e que você precisa lutar por aquilo e por sua família e por todo mundo que acredita de fato em você. Mas não Muito desiste. bom. Porque deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente foca, quando a gente passa. Eu coleguei na pandemia, no quintal da casa da minha avó. Quando eu colei grau, que eu olhei e gritei, mãe é nossa. Dali eu assumi as rédeas e disse, não existe mais possibilidade de dar errado. Você já abriu mão de muita coisa. Você abriu mão de festa. Porque pra morar sozinho, não tem como tá fazendo marmita. Tem gente cuidando, não tem como. E tá indo pra festa, o tempo não dá, são só 24 horas no dia. Você abriu mão de um monte de coisa pra estar aqui. Não se permita olhar para trás. Olhe sempre para frente, amiga. Sempre. Olhe sempre para frente. Não olhe para os lados, porque o lado é sempre mais bonito que o seu. É incrível. Parece que a pessoa ela vive misérica, mas na rua ela tá ali postando e não olhe para os lados. Olhe para frente, olhe para você. Pense que você é a resposta das orações de muita gente. E a concretização do sonho de tanta gente que você não tem noção. É, eu tive, fui fazer uma viagem com o pessoal da OAB Jovem para palestrar recentemente, quando eu tranquei a porta da minha casa, eu chorei. Eu, uma loja com a minha melhor amiga, chamava Lourdes, e dizia ela, eu tô tão grata, tô tão feliz. E aí ela dizia, pelo quê, amiga? Eu falei, porque eu nunca imaginei que aquela pessoa hoje poderia viver sonhos que eu não sabia que eu tinha esse sonho. Sabe que muito sonho na vida você não sabe, mas que tá aí, você vai realizar, ainda vai me ligar pra gente comemorar, tá, meu favor? Eu sou fitness, mas eu tô convida. Ai, gente, que coisa linda. Então, Rai, eu assim, ó, Ai, eu também quero. Ai, gente, muito obrigada, Rai, pela sua generosidade, pela profundidade das conversas, né? Pela coragem de falar pra gente temas até delicados, né? Foram as perguntas foram realmente Não, profundas, não me então. pega aqui, né? Eu já não sei. Então, assim, você mostrou pra gente que o direito, ele é um instrumento, eu tô arrepiada, de transformação real na vida das pessoas, né? Historicamente da gente, da mulher negra, das mulheres,
né? E a vida é uma batalha pra gente, constante, né? Então, assim, te garanto que foi um episódio que a gente nunca vai esquecer. Nunca, né, Beca? Obrigada. Muito obrigada. E para quem nos ouve, representatividade não é favor, é direito. Diversidade não é concessão, é justiça. E quando uma mulher negra chega à liderança da advocacia, ela não chega sozinha. Ela carrega todas que vieram antes e abriram caminhos para o que vem depois. Até o próximo episódio com muito debate, direito, ética e democracia. Muito obrigada. Ai. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.